you go, I'll go. Where you stay, I'll stay. When you move, I'll move. I will follow. Vamos orar? Você poderia fechar os seus olhos, por favor? Curvar sua cabeça. Ó Deus, nós te agradecemos porque o Senhor nos trouxe até aqui. E o Senhor tem nos orientado, o Senhor tem colocado em nosso coração a sua boa palavra. E é um prazer, Deus, aprender um pouco mais. Não apenas sobre a igreja, sobre a nossa denominação, mas sobretudo aprender um pouco mais sobre o Senhor, Pai. A história da igreja do Nazareno e a história da igreja de Jesus, elas se fundem. E é muito bom poder conhecer sempre mais o Senhor. Queremos pedir que agora o Senhor repreenda todo mal, todo levante das trevas, que por vezes vem para tentar nos impedir de entender e de aprender o que o Senhor quer nos ensinar. Em nome de Jesus, nos leva à obediência, ouvindo a sua vontade. Em nome de Jesus, assim nós oramos. Amém e amém. Muito boa noite a todos, a todas, para o pessoal que vai assistir depois lá a nossa aula. Boa noite para eles também, bom dia ou boa tarde, dependendo do horário que eles vão assistir. Nós vamos hoje falar do nosso segundo tópico, da nossa segunda aula de Fundamentos Nazarenos. Hoje a gente vai começar a falar então sobre a seção 2, que vai abordar a nossa adoração e teologia, né? Capítulos que nós iremos estudar. Nossas características nazarenas. A gente vai começar a falar sobre as nossas características nazarenas. Hoje a gente vai falar sobre adoração significativa e coerência teológica. Amém? Vamos só dar uma passada no que a gente vai falar. Bom, na Assembleia Geral de 2013, a Junta de Superintendentes Gerais apresentou 7 características da Igreja do Nazareno: adoração significativa, coerência teológica, evangelismo apaixonado, discipulado intencional e desenvolvimento da igreja, liderança transformadora, compaixão com propósito. Hoje a gente vai ver 2 dessas características. A primeira delas, adoração significativa. Quem poderia ler para a gente, por gentileza? Agora, essas descrições não tomam lugar da nossa função de fazer discípulos da semelhança do Cristo, das nações, ou os valores essenciais de nossa igreja, cristãs de santidade e missionária. Elas descrevem o que acreditamos, devam caracterizar cada igreja do Nazareno, e a maior parte delas devem ser refletidas por nazarenos em todo o mundo. Instamos os líderes da igreja a enfatizá-las e a todos os nazarenos a encarnar essas características à medida que avançamos. Exploremos um modo como ao longo do tempo elas podem tornar-se realidade para a igreja global. Adoração significativa. Um chamado à adoração. Venha, cantemos ao Senhor com alegria. Aclamemos a rocha da nossa salvação. Vamos à presença dele com ações de graça. Vamos aclamá-lo com cânticos de louvor. Pois o Senhor é o grande Deus, o grande Rei acima de todos os deuses. Nas suas mãos estão as profundezas da terra. Os cumes dos montes lhe pertencem. Dele também é o mar, pois ele o fez. As suas mãos formaram a terra seca. Venham, adoremos prostrados e ajoelhemos diante do Senhor, o nosso Criador, pois ele é o nosso Deus e nós somos o povo do seu pastoreio, o rebanho que ele conduz. Salmos 95, de 1 a 7a. Podemos dizer com confiança que adorar a Deus é reconhecê-lo como a rocha da nossa salvação, o grande Deus, o grande Rei acima de todos os deuses, o Criador de todas as coisas e o pastor que cuida do seu povo. Muito bem. A gente precisa entender que a adoração está intimamente ligado ao reconhecimento de quem Deus é na nossa vida. Então, para nós nazarenos, nós reconhecemos que a adoração significativa ela parte do pressuposto de que nós vamos reconhecer Deus, o Senhor Jesus, como a nossa prioridade. Então, a gente não pratica adoração apenas aqui na igreja.
A gente pratica adoração em todo o tempo que a gente está priorizando o Senhor e reconhecendo Ele como rocha da nossa salvação, como grande Deus, o grande Rei acima de todos os deuses, o Criador de todas as coisas e o pastor que cuida do seu povo. Amém? Alguma dúvida até aqui? Tranquilo? Vamos prosseguir então. Valéria, faz favor, lê o ponto A para a gente. Os discípulos de Jesus viveram na sua presença e ministraram aos outros como resultado desse relacionamento. Jesus enviou seus discípulos ao mundo para ministrar. Mateus 10. Mais tarde, ele disse-lhes que precisavam ser cheios do Espírito Santo, e eles esperaram na sala superior e o Espírito Santo veio, assim como Jesus havia prometido. Atos 2. Assim que os discípulos começaram seu ministério ao mundo, tornaram-se embaixadores de Deus. Eles levaram a mensagem de reconciliação juntamente com a missão de reconciliação. 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 11 até 21. Paulo disse bem: portanto, somos embaixadores de Cristo, como se Deus estivesse fazendo seu apelo por nosso intermédio. Por amor a Cristo, lhes suplico, reconciliem-se com Deus, e Deus tornou pecado por nós, aquele que não tinha pecado, para que nele nos tornássemos justiça de Deus. 2 Coríntios, capítulo 5, do versículo 20 até o 21. Muito bem, então, os discípulos de Jesus viveram na sua presença e ministraram aos outros como resultado desse relacionamento. Então, o resultado do nosso relacionamento com Cristo deve produzir ministração, ele deve redundar, ele deve nos conduzir a uma vida de ministração. O que é ministério? Ministério é serviço, ministério é trabalho. Então, quando a gente diz assim, fulano de tal ministrou na vida do outro, significa que fulano de tal, ele serviu ao outro. Isso é adoração. Quando eu sirvo o outro, quando eu abençoo as pessoas, eu estou também adorando a Deus. É uma marca da adoração cristã. Amém? Quem pode ler para a gente então o ponto B? Jesus desafiou seus seguidores com a grande comissão. Portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a obedecer a tudo que eu lhes ordenei. E eu estarei sempre com vocês até o fim dos tempos. Mateus 28, 19 a 20. A igreja primitiva realmente começou a cumprir esta comissão no mundo depois de um encontro de adoração significativa em Antioquia. Atos 13, 1 a 4. Muito bem. Gente, Jesus ele desafia a minha vida e a sua vida com a grande comissão. A gente precisa entender o que é a grande comissão. As pessoas às vezes acabam dando menos importância para o comissionamento de Jesus e mais importância para outras coisas. E isso é um grande problema para a igreja hoje, porque a grande comissão ela não é uma faculdade, não é algo que eu posso ou não fazer, não é algo que eu devo ou não fazer. A grande comissão é uma obrigação que todo cristão tem de embarcar. Então é um desafio para todos nós, como foi para os primeiros discípulos, abraçar essa missão de levar o Evangelho, de fazer a diferença, de ser canal de bênção, de ser luz onde a gente está inserido. E para fazer a diferença a gente precisa de fato se parecer com o Senhor. Agora, esse desafio ele não pode ser algo que a gente vai ter durante um tempo e vai desistir, ou a gente vai ser esporádico no desafio. Não, é do momento que eu me converto, eu amadureço na fé, eu caminho na fé, e a partir do momento que eu começo a entender a minha vida em Deus, eu começo já a ministrar às outras pessoas. Isso também é adoração. Quando eu abraço a grande comissão como uma missão que eu tenho para a minha vida, eu estou também adorando a Deus. Amém? Amém. Alguma dúvida, gente? Tranquilo? Vamos lá. C. A adoração significativa ocorre à medida que praticamos as disciplinas do Espírito, como o jejum e a oração. Quem pode ler para nós esse tópico?
pois o Espírito Santo então os enviou para ganhar outros à fé. Isso aconteceu no contexto da adoração. A adoração nos inspira e libera o poder de Deus em nossas vidas. A adoração reorienta nossas vidas a de Cristo. É uma disciplina espiritual imperativa para todos os crentes, usada por Deus para nos moldar à imagem santa de Jesus. Temos de tornar conscientes em nossas vidas tanto a prática de adoração pessoal como a adoração corporativa. Deixa eu só esclarecer algo importante antes de falar sobre a adoração significativa que permite o tempo nos cultos corporativos. Aqui fala sobre a adoração significativa que ela ocorre à medida que a gente pratica as disciplinas do Espírito. Alguém aqui já ouviu falar em disciplina espiritual? Só a gente? Valéria. Então, eu vou dar um exemplo, como aqui já foi dado, do que é uma disciplina espiritual. A oração é uma disciplina espiritual. O jejum é uma disciplina espiritual. E eu gostaria de recomendar um livro para vocês, para entender um pouquinho do que é disciplina espiritual, que é esse livro aqui do Richard Foster, Celebração da Disciplina. Celebração da Disciplina. Ele é da editora Vida. Esse é um livro que me acompanhou e ainda me acompanha desde a época do seminário, do ETED, e eu tive o privilégio de lê-lo pela primeira vez quando eu estava estudando uma matéria do seminário que se chama Formação Espiritual. Esse livro ele fala sobre várias disciplinas. Ele fala das disciplinas interiores, meditação, oração, jejum, estudo. São todas disciplinas do Espírito. São todas disciplinas espirituais. As disciplinas exteriores, simplicidade, solitude, submissão e serviço. E as disciplinas comunitárias, confissão, adoração, orientação e celebração. Então, se você quiser aprofundar, eu aconselho você a se aprofundar nessa matéria, celebração da disciplina. Richard Foster. Esse autor é fantástico, gente. Tranquilo? Vocês entenderam que é disciplina espiritual? A gente precisa ter disciplina. Amém? Vamos caminhar então. D. Adoração significativa permite que o tempo nos cultos corporativos a Deus aconteça entre nós ao seu próprio modo. Deixa eu só esclarecer. Culto corporativo, você está entendendo? Esse material é traduzido, então me ajuda. Tem coisa que a gente tem que adequar aqui para o português. Culto corporativo não é que é o culto empresarial, é o culto da igreja, do corpo de Cristo, é o culto comunitário. Talvez a palavra correta ou melhor seria culto comunitário. Amém? Vamos lá, quem pode ler para a gente? A igreja primitiva não conduziu seus negócios por meio de comitês ou seminários. Ao invés disso, eles se reuniam com frequência para cultos comunitários, permitindo que Deus trabalhasse livremente entre eles. Devemos estar solícitos e parar nossas agendas e dispor de tempo para que Deus complete sua agenda entre nós. Muito bem. E a adoração significativa dá lugar para Deus mover-se livremente à medida que esperamos por Ele com expectativa. Devemos dispor de tempo para que Deus se revele e convença, mova, toque, salve e santifique as pessoas no seu modo e no seu tempo. Devemos ir a todas as reuniões de adoração com uma expectativa ansiosa de que nos encontraremos com Deus nessa reunião e Ele se moverá entre nós. Devemos esperar que Deus se mova de maneira óbvia, fazendo o que só Deus pode fazer, quando nos reunimos semanalmente para adoração. Nunca devemos estar satisfeitos com uma rotina normal de um encontro habitual. Muito bem. F. Os filhos de Deus devem reunir-se semanalmente para que possam ser fortemente cativados pelo Espírito de Deus. Quem pode ler? Nada pode substituir o espírito humano sendo energizado pelo espírito de Deus. Isso acontece melhor em períodos de adoração corporativa significativa. Muito bem. Esse ponto é interessante. Nada, absolutamente nada,
pode substituir o espírito humano sendo energizado pelo Espírito Divino de Deus. Isso acontece melhor, de uma forma melhor, em períodos de adoração comunitária significativa ou corporativa significativa. Por isso nós insistimos tanto, que nós precisamos estar juntos. Por isso que a gente fala, olha, você precisa vir de sexta-feira, né? Porque há uma graça especial, há algo especial de Deus quando a gente se reúne e ora junto. Por exemplo, eu creio que todo mundo aqui ora em casa, mas é diferente quando a gente se ajunta como foi na vigília. É diferente. Até o culto de domingo, a dinâmica fica outra, fica diferente porque a gente recebeu algo de Deus. A gente foi energizado, como diz aqui, né, os autores da apostila. Nós recebemos poder de Deus. E isso só acontece quando nós temos vida em Deus. E a igreja precisa caminhar junto com isso. Por que a igreja primitiva, ela se movia de uma maneira tão maravilhosa nos dons? Por que ela se movia de uma maneira tão forte na comunhão, na compaixão? É simples, porque ela se reunia mais, eles estavam juntos em todo o tempo, comiam juntos, eles tinham sua vida comunitária, alguns vendiam suas casas e colocavam o dinheiro ao pé dos apóstolos e falavam para ele, ó, cuida aí que agora eu quero viver a minha vida em Deus, aqui junto com os meus irmãos. Então, a igreja ela desenvolvia a sua vida comunitária de uma maneira mais expressiva. Hoje, a vida moderna que nós temos, todos nós corremos muito, trabalhamos muito, e a gente acaba tendo que, por vezes, até ser um pouco intencional demais, para a gente poder achar tempo na nossa agenda e parar para vir no culto de domingo, é importante, parar para vir no culto de quarta, parar para vir no culto de sexta-feira, ter um tempo especial com as pessoas. Então, a adoração comunitária ela não pode ser substituída por qualquer outra coisa. Por isso que esse movimento do sem igreja não rola, gente. Eu não preciso de igreja para ser de Jesus, eu não preciso de igreja para estar inserido no corpo. Não é verdade. Eu preciso caminhar com Deus. E a gente só é igreja quando a gente está junto. Ninguém é igreja lá em casa. Sozinho ninguém é igreja. Nós só somos igreja quando nós fazemos parte de um todo. Amém? Se a gente olhar para a palavra de Deus, a gente vai ver, né, as respostas. Quando ele fala que a gente tem que estar reunido com os salmos, com cânticos espirituais. É isso aí. Né? Assim seremos cheios do Espírito. É isso aí. E também sobre o corpo, né? Quando fala do corpo. Mas é uma tendência hoje, e é uma tendência maligna, meu querido. É uma tendência diabólica. Porque uma das coisas que o diabo quer fazer é enfraquecer o corpo de Cristo. E como que ele faz? Tirando da gente a comunhão. Tirando da gente a comunhão, pondo raiz de amargura no nosso coração, pondo tristeza. Entendeu? A gente tem que entender que todo mundo aqui faz parte de uma família. Tua família é perfeita? Não é, irmão. Família perfeita é só aquela da foto. Que a gente tira foto, todo mundo sorrindo, feliz. Só ali que ela é perfeita. Não é perfeita. E a igreja também não é. A igreja é cheia de pessoas com suas dificuldades, suas peculiaridades, seus traumas, seus problemas, suas cargas emocionais. E de vez em quando tem problema. E quando tem problema, o que a gente faz? A gente briga, sai da igreja? Não, a gente permanece. A gente libera perdão, a gente deixa para lá, abraça e caminha junto de novo. Porque é isso que é vida espiritual, é isso que é vida em Deus. Amém? Vamos responder umas perguntas e vamos entrar no próximo tópico. Porque nós adoramos a Deus. Não, vamos. Rocha da nossa salvação.
Porque Ele é a rocha da nossa salvação. Muito bem. Quem mais? Por que a gente adora a Deus? Ele merece. Porque Ele merece. O que mais? Grande Deus, grande Rei. Ok, grande Deus e grande Rei. Eu diria que a gente adora a Deus de uma forma assim, simples. Porque Ele é o nosso dono. E porque a gente o ama. A gente adora aquilo que a gente ama. Ou a gente ama aquilo que a gente adora. Por isso que a gente tem que tomar muito cuidado para não amar as coisas, as pessoas acima de Deus. É importante amar as pessoas, como se não houvesse amanhã. Mas a gente precisa amar Deus acima de todas as coisas. Existe essa necessidade. Não é fácil. Não é fácil. Eu acho que no casamento, no relacionamento com filhos, nessa área é onde a coisa pega. Porque a gente tem que estar todo o tempo se perguntando: eu amo mais do que a Deus? Se um dia eu perder isso, seja a esposa, o esposo, o filho, a filha, eu vou continuar amando a Deus? Aquela turma que entra naquela de porque Deus é culpado, Deus é isso. Ele não tinha Deus como Senhor, ele tinha um Deus como faz tudo, como o cara que resolve tudo. Ele tinha um Deus como gente da lâmpada. Porque quando você tem Deus como seu Senhor, Ele pode tirar tudo que eu tenho, eu vou continuar adorando e amando Ele. Quer um exemplo bíblico? Jó. Jó perdeu tudo. Jó perdeu filhos, perdeu dinheiro, perdeu propriedades, perdeu tudo. Só perdeu a mulher. E acho que a mulher ainda ficou porque era prova na vida dele. Maldiçoa-se Deus e morre. Ô mulherzinha! Entendeu? E ele ali firme. Deu fala como uma doida. E aí continua adorando a Deus e servindo a Deus. Então, por que o livro de Jó foi escrito? Para mim, é para provar para nós que é possível amar a Deus, independente de dinheiro, carro, filho, mulher, marido, o que quer que seja. Deus tem que ser o nosso Deus em primeiro plano. Amém? Então nós adoramos a Deus porque Ele é o nosso dono, porque nós o amamos. Quais são as principais características da adoração significativa? O que chamou mais a tua atenção? Não precisa pontuar tudo, mas o que mais chamou a tua atenção? A adoração significativa, ela nos inspira a buscar poder. A adoração significativa nos inspira a buscar poder. Poder para quê? Poder para pregar, poder para dizer não ao pecado, poder Muito para bem. ser mulher de Cristo. Não é poder para ser poderoso. Né? Aqueles que querem poder para ser poderosos. Então a gente tem que entender esse poder. Todo poder que nós recebemos é para servi-lo, é para ter capacidades em Deus para lavar o pé do outro. Alguém mais? Jesus desafiou seus seguidores com a grande comissão, que chamou mais atenção. É isso aí. Eu acho que a gente tem tomado nesses últimos dias um presta atenção de Deus, uma chacoalhada de Deus. Não porque a gente não estava cumprindo o propósito, não é por isso. Mas eu acredito que o que Deus quer fazer no nosso meio, e me entendam, quando eu digo isso, gente, por favor, não pense que a gente está achando que é a nossa igreja, eu sou o pastor, porque não é. Mas eu estou entendendo que Deus está ouvindo orações. Nós temos orado há 4 anos aqui nesse lugar. Deus nos usa. Deus levanta um povo. Deus levanta uma turma que vai sonhar com o Senhor, que vai sonhar com as suas coisas, que vai te servir e que vai fazer grandes coisas para o Senhor, e que vai evangelizar, e que vai botar a mão no arado, e que vai fazer diferença. Não estávamos fazendo antes, lógico que estávamos, mas nós queremos melhorar. Eu penso que na vida cristã, a nossa vida cristã deve ser uma ascendente. A gente deve crescer. E Deus tem feito isso neste tempo. Ele tem nos levantado como povo, como o corpo de Cristo, para abraçar a grande comissão. Quando que eu sei que alguém abraçou a grande comissão? É quando ele sai daquela zona de conforto, que é muito natural de todos nós querer ficar nela. Porque a gente tem um certo medo de se expor. Quando a gente entra na grande comissão, a gente tem que perder o medo de se expor. A gente tem que aprender a dar cara a tapa. A gente tem que aprender, inclusive, a suportar a injustiça e aguentar
alguma maledicência. As pessoas às vezes não aceitam. O próprio inimigo não aceita que a gente se levante. Quando a gente se levanta para falar de Jesus, quando a gente se levanta para fazer a diferença, ele se opõe a nós. E a gente tem que estar disposto a enfrentar essa oposição, sem esmorecer. E como que a gente faz isso? Olhando firmemente para Jesus. Eu não estou muito preocupado com o que o homem pensa, muito embora eu cuide do meu testemunho, mas eu estou mais preocupado com o que Deus vai pensar a meu respeito. Por isso, eu creio que Deus ele está olhando a nossa vida e nos mínimos detalhes Ele nos conhece. Amém? Vamos caminhar? Vamos falar da coerência teológica. Quem pode ler o ponto A para a gente? Nossa voz nazarena deve ser ouvida na ampla igreja cristã. Fala de quem somos teologicamente. Isso é o que afirmamos, o que nos motiva à ação e como vivemos nossas crenças na vida diária. Então, deixa eu fazer um parênteses. Eu estou muito feliz, porque quando esse material chegou, isso aqui não foi feito por nós aqui no Brasil. Isso aqui veio do CERN, veio do Escritório Global. E quando a gente vai lendo o material, é muito legal você ver. A gente está pregando isso aqui, ensinando isso aqui, faz 4 anos. Isso me mostra que existe uma coerência teológica. O ponto A diz que nós precisamos, a nossa voz nazarena deve ser ouvida na ampla igreja cristã. Ou seja, eu tenho que me identificar. Somos um povo de santidade. Quer dizer que nós somos os caras e o resto é resto? Não. Mas nós somos um povo de santidade. Nós somos um povo que faz a diferença. Nós somos um povo que pauta por uma vida mais reta, mais íntegra diante do Senhor. E eu preciso formar posicionamento. Ora, eu sou nazareno. Qual que é a sua origem? Eu sou nazareno. Eu creio na primeira obra da graça, salvação. Eu creio na segunda obra da graça, batismo no Espírito Santo, inteira santificação. Entendeu? Porque para a gente, inteira santificação é equivalente para batismo no Espírito Santo, é a mesma coisa. E você vai ter orgulho de pertencer a essa igreja. Não porque é a melhor igreja, mas porque é a tua igreja. Você fala mal da tua casa? Você fala mal da tua mulher? Você não deveria. Fala mal do teu marido? Não deveria falar. Não pode falar muito bem também. Né? Fica ali. Não vai muita propaganda, dá problema também. Entendeu? As irmãs querem. Então, a gente não pode falar mal da igreja que a gente serve. Ô gente, tem coisa que precisa melhorar? Pô, lógico que tem. Você acha que eu sou hipócrita de achar que eu sou o cara, que eu sei tudo? Que eu sou o the best? O melhor? Não sou, gente. Eu estou crescendo, estou aprendendo junto com vocês. Eu sou um pastor jovem. Estou aprendendo junto com vocês. Mas o fato de eu estar aprendendo não anula o fato de que Deus me colocou aqui para ensiná-los. Eu aprendo junto. Quem aqui é professor sabe disso. Às vezes a gente tem uma visão errada do professor. Acha que o professor sabe tudo, né? Ele chega para a aula, não nada, ele foi estudar antes, ele foi se preparar. Você acha que o professor prepara a aula por quê, irmão? Porque ele tem que conhecer a matéria, ele tem que se aprofundar para poder transmitir. Então, o pastor ele tem essa função também de ensino. Ele tem essa função de crescer junto com a igreja. Mas eu não me considero, cara, eu estou aprendendo junto com vocês. Eu sei que a igreja tem coisa para melhorar. Mas sozinho, ninguém consegue. Já dizia os antigos, uma andorinha só não faz. A gente precisa do apoio de todo mundo. E é assim que a gente cresce. Quando a igreja entende essa visão, e ela entende que ela faz parte de uma igreja séria, tem seus problemas, mas que é séria, e que é coerente, principalmente teologicamente, ela vai crescer e vai fazer a diferença. Amém? Então você precisa dar guarda da graça, você precisa fazer-se conhecer. Na igreja global, na igreja cristã, ampla igreja cristã, sua voz nazarena deve ser ouvida. As pessoas têm que saber quem é você e saber que nós somos um povo de santidade. Amém? Amém. Alguma dúvida, gente? Tranquilinho? Vamos embora. Próximo ponto. B. Nossas fontes de coerência teológica. As Escrituras. Nós acreditamos que as Santas Escrituras
Escrituras são fundamentais e vitais na formação de nossa identidade em Cristo. Tradição cristã. Nós celebramos os ensinamentos ortodoxos de 2000 anos de história através de várias tradições cristãs. Razão. Nós acreditamos que o Espírito de Deus trabalha através do nosso intelecto e nos dá discernimento. Experiência pessoal. Nós acreditamos que Deus trabalha em e através das vidas de pessoas que seguem a Cristo. Muito bem. Então, quais são as nossas fontes de coerência teológica? Se eu fosse dar uma prova para essa sala, eu ia perguntar isso na prova. As Escrituras, tradição cristã, razão, experiência pessoal. Gente, as Escrituras é a base, é a nossa única regra de fé e prática. Agora, eu não posso desconsiderar a tradição cristã. Mas perceba, em primeiro lugar, o que está ali? Então, notem isso. Se as Escrituras são afrontadas pela tradição, a gente quebra a tradição. Amém? Se as Escrituras são afrontadas pela razão, acho difícil acontecer, mas nós quebramos algum quesito da razão. Se a experiência pessoal não encontra guarida, respaldo, aporto nas Escrituras, esta experiência pessoal não é válida. Uma grande dificuldade de muitos entenderem isso. Ah, mas eu vivi, eu recebi a unção da perna trêmula. Não. Ah, mas eu recebi. Tá, vamos ver na Bíblia se a Bíblia dá respaldo para esse negócio. Não tem respaldo. E aí, como é que a gente faz? Ah, pastor, quer dizer que foi uma experiência, não foi de Deus? Não foi de Deus, gente. Mas se não foi de Deus, é de quem que é então? Pode ser de outras coisas. Pode ser do cão ou pode ser da nossa própria humanidade. Então a pessoa teve uma experiência. Não é coerente com as Escrituras? Está fora, meu irmão. A gente pode chamar do que quiser, menos de uma experiência legítima. Amém. Amém. C. As crenças que nos dão coerência teológica. Somos cristãos. Afirmamos a nossa crença no Deus Trino, Pai, Filho e Espírito Santo. Afirmamos nossa fé em Jesus Cristo como Filho de Deus. Afirmamos ser Cristo a segunda pessoa da Trindade. Nos firmamos nos credos ortodoxos e tradições da Igreja Cristã. Somos protestantes. Acreditamos na justificação pela graça mediante a fé somente para a salvação. Damos um alto valor à autoridade das Escrituras. Acreditamos no sacerdócio de todos os crentes. Afirmamos ser o sermão uma característica central na experiência de adoração e colocamos o púlpito no centro da plataforma da igreja. Acreditamos que os dons do Espírito são distribuídos entre todos os crentes no corpo de Cristo. Somos evangélicos. Cremos na possibilidade e necessidade de um relacionamento pessoal com Jesus Cristo através do perdão dos pecados e transformação do nosso caráter à semelhança de Cristo. Acreditamos no testemunho de nossa fé através da mudança de estilo de vida. Somos wesleyanos. Deixa eu só, antes da gente prosseguir, deixa eu só mostrar para vocês esse gráfico da nossa coerência teológica. Então, em primeiro lugar, nós temos as Escrituras. Em segundo lugar, a razão. Terceiro, a tradição cristã. E quarto, a experiência pessoal. Isso forma um todo, tá? Esses quatro pilares sustentam a nossa teologia. Mas o pilar mais forte são as Escrituras. Nada disso, razão, tradição ou experiência pessoal, pode afrontar as Escrituras. Ok? Alguma dúvida até aqui, gente? Está tranquilo? Diga, galera. Ensinamentos ortodoxos. Tá. Ortodoxia. A palavra ortodoxa, ela sempre às vezes cria uma certa dificuldade. Dizer que algo é ortodoxo é dizer que aquela questão ou aquela situação é uma situação correta. Então, ortodoxia é ser correto, né? Vamos lá. C.
Somos wesleyanos. Acreditamos que a natureza essencial de Deus, em torno da qual toda teologia constrói, é Deus, é amor. 1 João 4,8. Acreditamos que o ser humano exerce o livre-arbítrio a fim de ter um relacionamento significativo com Deus. Acreditamos que Deus exerce graça e misericórdia para com a humanidade. Acreditamos que a graça preveniente de Deus vai adiante de uma pessoa, guarda essa pessoa de aprofundar-se no pecado e o atrai de volta a Deus. Acreditamos que a busca, redenção, salvação, santificação e a graça suficiente de Deus trabalham com uma pessoa para torná-lo ou torná-la filho de Deus e concede contínua vitória na caminhada cristã. Acreditamos no otimismo da graça para destruir o poder do pecado na vida de uma pessoa e transformar o indivíduo de um pecador a um filho de Deus, que voluntariamente obedece ao Senhor com um coração de amor. Santidade e santificação são possibilidades reais nesta vida. Acreditamos no testemunho do Espírito. Acreditamos na convicção do Espírito que permite que o indivíduo saiba que os seus pecados são perdoados por Deus e dá uma conscientização contínua de que o sangue de Jesus Cristo continua a cobrir os pecados do passado, dando vitória diária. Acreditamos na orientação do Espírito que permite que o indivíduo seja guiado por Deus para as decisões diárias da vida. O Espírito de Deus pode guiar seus filhos com instruções e confirmações que proporcionam um senso de direção para a jornada da vida. Alguma dúvida nesses tópicos? Tem certeza? Quem pode me dizer então que é graça preveniente? Alguém? Talvez um dos pontos mais, não mais importante, mas um dos pontos mais importantes da nossa teologia é a graça preveniente, porque ela está dentro da teologia wesleyana, armínio wesleyana. Graça preveniente, queridos, é o seguinte: é aquela graça de Deus que está em todo o tempo, 24 horas por dia, convencendo o homem do pecado, do juízo e da justiça. Então, o que nós cremos? Que existe uma nuvem de graça sobre a cabeça de todo mundo, convencendo o homem do pecado, do juízo e da justiça. Se esse homem ou essa mulher decidir andar com Deus, ela vai se arrepender dos seus pecados e vai caminhar resolutamente no caminho da salvação, no caminho de Cristo. Ela tem, para nós, nazarenos, ela tem a opção de escolher se vai ou não. Se ela quer a graça de Deus ou se ela não quer a graça de Deus. Então, graça preveniente, teologicamente falando, é aquela graça que precede, aquela graça que vem antes. Então, todos nós tivemos um momento de crise nas nossas vidas. Qual crise? Não é essa financeira. É a crise que nós um dia cremos em Jesus. Foi um momento específico que a gente creu para a salvação. A graça preveniente estava atuando nas nossas vidas desde o nosso nascimento até aquele momento. A graça preveniente é exatamente isso. Ela vem me convencendo. Porque a Bíblia diz que o único que pode convencer o homem do pecado, do juízo e da justiça é o Espírito Santo. Agora, compete a mim decidir se eu vou querer isso ou não. Se eu vou abraçar a fé ou não. Se eu vou abandonar a minha vida de pecado ou não. Quando que a gente é salvo? A gente é salvo quando nós cremos que Jesus é o nosso Senhor. Naquele momento eu fui salvo. Agora, eu preciso andar em novidade de vida todo dia. Porque senão essa crença não serviu de nada. Eu preciso viver em santidade. Por exemplo, o ladrão da cruz. Ele pediu que Jesus lembrasse dele. Ele reconheceu o Senhor como seu dono, como seu Senhor. E ele ali foi salvo. Jesus falou para ele: hoje mesmo tu estarás comigo no paraíso. Se ele não estivesse na cruz, ele teria que viver uma vida reta, como todos os outros discípulos viveram. Mateus era cobrador de impostos. O cara era pilantra, roubava de todo mundo. Ele mudou a prática de vida dele. Então a salvação, ela se dá no momento em que eu creio em Jesus Cristo
Mas o apóstolo Paulo fala assim em Filipenses: desenvolvei a vossa salvação com temor e tremor. Todo dia. Eu tenho que dormir salvo, acordar salvo. Eu tenho que viver uma vida que glorifica a Deus. Amém? Diga. Pastor, no desviado também tem essa graça. Sim. Sim. Glória a Deus que tem. Glória a Deus. Glória a Deus que tem. Eu tomei a liberdade de abrir um pouco mais sobre a questão da graça preveniente, porque é um ponto que geralmente causa um pouco de confusão. Mas é importante a gente conhecer. Então, se alguém te perguntar o que é graça preveniente, em linhas gerais, e bem fácil você compreender, a graça preveniente é aquela graça de Deus que está sobre os homens, convencendo os homens do pecado, do juízo e da justiça. É a presença do Espírito Santo no mundo. Tranquilo? Eu vou só pedir que vocês adiantem um pouquinho a apostila, há várias páginas. Vamos lá para artigo de fé. Igreja de Nazaré, nossos artigos de fé. Nós vamos estudar isso com maior profundidade, mas deixa eu só ler para vocês o que o 7º artigo de fé da igreja fala sobre a graça preveniente, para a gente não ficar com nenhuma dúvida grossa acerca do assunto. É o 7º artigo de fé. Todo mundo achou? É a figura de um solzinho assim. Deixa eu ler para vocês, ó. Graça preveniente. Cremos que a criação da raça humana, à imagem de Deus, inclui a capacidade de escolher entre o bem e o mal, e que assim seres humanos foram feitos moralmente irresponsáveis, que pela queda de Adão se tornaram depravados, de maneira que agora não podem voltar-se nem reabilitar-se pelas suas próprias forças e obras, a fé e a invocação de Deus. Mas também cremos que a graça de Deus, mediante Jesus Cristo, é dada gratuitamente a todos os seres humanos, capacitando todos os que queiram converter-se do pecado para a retidão, a crer em Jesus Cristo para perdão e purificação do pecado, e a praticar boas obras agradáveis e aceitáveis à sua vista. Cremos que todas as pessoas, ainda que possuam a experiência de regeneração e inteira santificação, podem cair da graça, apostatar e ficar eternamente perdidas e sem esperança, a menos que se arrependam do seu pecado. Então, qual é o primeiro passo de Deus para a salvação do homem? A graça preveniente. Ela que está ali, dizendo: olha, eu te quero que você se converta, eu quero que você mude de vida, eu quero ver você bem, eu quero ver você salvo. É essa graça que é o primeiro passo de Deus na salvação do ser humano. Quem pode ler o dele, gente? Acreditamos que há 4 aspectos essenciais de uma vida santa: semelhança com Cristo, sermos transformados diariamente à imagem de Jesus através da obra do Espírito Santo, enquanto nos disponibilizamos para a obra de Deus em nós. Se por estarmos em Cristo, nós temos alguma motivação, alguma exortação de amor, alguma comunhão no Espírito, alguma profunda afeição e compaixão. Completem a minha alegria, tendo o mesmo modo de pensar, o mesmo amor, um só Espírito e uma só atitude. Filipenses capítulo 2, versículo 1 ao 2. Estilo de vida: ser separado para fins sagrados, para fazer a obra de Deus em nosso mundo. Não rogo que os tires do mundo, mas que os protejas do maligno. Eles não são do mundo, como eu também não sou. Santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. João, capítulo 17, versículos do 15 ao 17. Tentação e o poder da escolha: ter a capacidade de não se entregar a vícios ou sugestões da carne ou do maligno, mas o poder de Deus para viver uma vida santa. Oro também para que os olhos do coração de vocês sejam iluminados, a fim de que vocês conheçam a esperança para a qual Ele os chamou, as riquezas da gloriosa herança dele nos santos, e a incomparável grandeza de seu poder para conosco, os que cremos, conforme a atuação da sua poderosa força. Esse poder Ele exerceu em Cristo, ressuscitando-os dos mortos e fazendo-o assentar-se à sua direita, nas regiões celestiais,
Efésios capítulo 1, versículo 18 ao 20. Fruto do Espírito. O perfeito amor de Deus, que se manifesta em amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. No amor não há medo. Pelo contrário, o perfeito amor expulsa o medo, porque o medo supõe castigo. Aquele que tem medo não está aperfeiçoado no amor. 1 João 4,18. Muito bem, então nós acreditamos que há 4 aspectos essenciais de uma vida santa. Quais são esses 4 aspectos? Número 1, semelhança com Cristo, estilo de vida, tentação e o poder da escolha e fruto do Espírito. Aqui está a evidência de que alguém foi batizado no Espírito Santo. Fruto do Espírito. Qual que é o fruto? O fruto é igual a mexerica. Já se lembraram da história, né? É igual a mexerica. É um fruto só com vários dons. Então nós temos lá o amor, a alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. São 9 dons. São 9 facetas desse fruto. Nós acreditamos que essas são características de uma vida santa e de uma vida em Deus. Amém? Alguma dúvida até aqui? Está tranquilo? Amém? Vamos concluir? E, esse aqui eu vou ler. Acreditamos na via média, ou o meio termo. Tentamos evitar os extremos de ambos os lados em muitas questões. Nós nos concentramos menos nas particularidades dos extremos e mais no equilíbrio intermediário sempre que possível. Então, isso não está na sua apostila agora, está só aqui no slide. Por esse motivo, podemos afirmar que somos uma igreja equilibrada. A igreja do Nazareno é uma igreja equilibrada. Então, nós acreditamos, uma das características nossas é essa. Nós acreditamos na via média, no meio termo. É fato que tem coisa que não dá para transigir, né, gente? Tem coisa que é tudo mesmo. Agora, nas questões periféricas, a gente tenta sempre evitar os extremismos, porque o grande problema são os extremos. Se a gente tiver uma vida equilibrada em tudo na vida, a gente vai estar bem. Amém? Where you go, I'll go.